Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja alcançando o seu coração nessa manhã feliz de domingo, manhã em que nós temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus, aprendermos um pouco mais sobre aquilo que Deus tem feito na vida do seu povo ao longo dos séculos, ao longo das gerações. Estou hoje aqui com a minha camisa amarela, Jesus Transforma, camisa missionária, que a grande maioria já conhece. Estou fazendo aqui uma homenagem a tantos homens e mulheres que têm levado a palavra de Deus a locais tão difíceis, que têm dedicado a sua vida a pregar a mensagem do Evangelho, a alcançar pessoas. É motivo de muita alegria e de gratidão ao Senhor nós estarmos aqui hoje, mesmo em formato virtual, nós temos a possibilidade de estudarmos a palavra de Deus, de termos a nossa EBD online através do YouTube. Muitos ainda não podem estar presencialmente ou ainda não se sentem seguros para estar presencialmente na igreja, mas nós temos essa ferramenta que é uma ferramenta que nos impulsiona ao crescimento. É uma ferramenta que de fato nos impulsiona para que a gente continue buscando essa vida de crescimento bíblico, de estudo bíblico, apesar do momento que a gente está vivendo, apesar da impossibilidade da presencialidade ainda para alguns. Hoje nós vamos estar encerrando o nosso trimestre, encerrando o nosso estudo sobre Êxodo. Nós vamos falar um pouco sobre como foi a apresentação do tabernáculo, essa consagração do tabernáculo, o que é que isso significou para aquele povo, quais foram as marcas deixadas. Nós vamos também fazer uma retrospectiva sobre a história do povo de Israel, lembrando o que aquele povo sofreu, lembrando o que aquele povo experimentou de legado e como a gente pode, através da experiência do povo de Israel, também crescer. Como a gente pode, através da experiência desse povo específico, buscar mais a presença do Senhor, reconhecendo que Deus é aquele que continua suprindo a nossa necessidade, continua suprindo as nossas carências, continua suprindo a angústia do nosso coração, que em muitos momentos de provação, essa angústia ela acaba batendo a porta do nosso coração, mas nós precisamos lembrar sempre que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Eu gostaria de orar com você nesse momento, gostaria de te convidar para que você se concentre no Senhor, deixe de lado o celular, deixe de lado qualquer utensílio que possa tirar a sua concentração, e que você possa focar naquilo que Deus tem para você nessa manhã. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Deus, porque apesar de tantas lutas e dificuldades, o Senhor continua se revelando a nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de aprendermos mais da tua palavra, de crescermos mais, Deus, com essa lição hoje, com o encerramento desse ciclo. Nós colocamos, Senhor, diante do teu trono a vida do diretor da nossa EBD, Gildeval. Continua sendo com ele. Continua, Deus, dando a ele direção, resposta do alto. Ele possa perceber que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Te apresento também, Deus, a vida do nosso pastor Walter. Continua, Deus, fortalecendo a vida do teu filho, dando a ele visão daquilo que o Senhor quer para a vida dele e para a tua igreja, Deus. Pai, eu te peço, Senhor, que nós possamos sair daqui transformados, que nós não venhamos a sair daqui do mesmo jeito, mas que de fato possamos aprender mais acerca da palavra, mais acerca do que o Senhor tem feito, aprender mais, Deus, acerca dos teus milagres. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos aprendido sobre Êxodo, e aprender sobre Êxodo é aprender sobre os milagres do Senhor. Aprender sobre Êxodo é ter uma reflexão acerca de tudo aquilo que Deus fez na história de um povo que foi escolhido por ele. Às vezes nós temos uma ideia, é uma ideia errônea, mas que nós experimentamos,
de que servir ao Senhor, de que estar ali diante do altar do Senhor, servindo e buscando, vai significar para nós que a nossa vida ela vai ser uma vida sem dificuldades, sem empecilhos, sem lutas. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia, nós vamos perceber que ao longo da história do povo de Israel, lutas surgiram, empecilhos surgiram, obstáculos surgiram. E o povo sempre tinha uma possibilidade de escolha. E a possibilidade de escolha para o povo era a seguinte: ou eles escolhiam caminhar buscando ao Senhor, ou eles simplesmente escolhiam caminhar com as suas próprias forças, caminhar seguindo ali aquilo que eles acreditavam ser o melhor método possível. Esse método, que era um método humano, a escolha humana é normalmente enganosa e perigosa, esse método escolhido pelo povo tinha a tendência a afastá-los do Senhor. Mas a palavra vai mostrar que sempre que eles buscavam o Senhor, sempre que eles recobravam ali a sua consciência e percebiam que eles precisavam caminhar mais próximos a Deus, o Senhor se inclinava para eles. A palavra vai dizer que em todo momento que o povo buscou, Deus falou com o povo. Eu gostaria que a gente fizesse uma leitura, a leitura do nosso texto áureo, vai ser um texto ali que a gente vai trabalhar e nós vamos partir desse texto, que é Êxodo capítulo 40, versículo 34. Êxodo capítulo 40, versículo 34. A palavra de Deus diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O capítulo 40, ele vai falar sobre como foram os preparativos do povo para essa consagração, como é que eles partilharam essa celebração. Capítulo 13, basicamente, vai nos trazer alguns desses indícios e alguns fragmentos que a gente precisa analisar e perceber que aquela celebração, que aquele momento festivo, foi um momento que significou muito para o povo de Israel. Não foi apenas representado por uma fração de tempo, não foi representado por uma festa, mas foi uma aliança firmada, uma aliança ali lembrada entre Deus e o seu povo. Quando a gente percebe, e nós vimos isso na lição anterior, nós vamos perceber que as pessoas elas estavam tão contentes em ofertar, que teve um momento que Moisés ele simplesmente vai dizer àquelas pessoas: olha, eu preciso que vocês parem de trazer aqui as ofertas, porque nós já temos suficiente. Então, o marco da construção do tabernáculo foi um marco, de fato, que envolveu todo o povo. Foi um marco que convidou para participar aquelas pessoas que faziam parte daquele processo, parte daquele povo, mesmo que de uma forma menos direta, essas pessoas elas também faziam parte desse processo. E às vezes a gente acaba esquecendo que para a obra de Deus e para a construção da missão, para a construção da pregação do evangelho, é necessário que cada um faça a sua parte, que todos estejam envolvidos. Nesse momento de consagração, nós percebemos que o tabernáculo foi concluído juntamente com todos os seus utensílios, com todos os seus itens. E a gente pode perguntar, mas para que esse tabernáculo, né? O que é que esse tabernáculo ele iria representar? O tabernáculo ele vai servir como um marco para que o povo de Israel olhasse para o futuro. O tabernáculo ele vai servir como um marco para que o povo percebesse que eles já não estavam mais sem identidade, sem uma organização, sem leis, sem regras, tendo que servir ali a deuses estranhos. O tabernáculo ele vai servir para mostrar ao povo de Israel que eles estavam sim em um processo de pertencimento ao Senhor. Quando Moisés ele vai acabar com a obra, ele vai ali decretar que a obra estava encerrada no versículo 33,
vai ser percebido com todo o cuidado que aquela obra estava sendo feita e sendo concluída com toda a excelência. Então, quando a obra do tabernáculo ela é encerrada, a obra não está simplesmente terminando, gente, a nível de estrutura. Né? Deus ele vai muito além de um trabalho simplesmente estrutural, de um trabalho físico. A obra do tabernáculo é uma obra que vai trazer para o povo a consciência de quem eles eram. O tabernáculo vai trazer para aquelas pessoas que eles já estavam em um outro patamar, que eles precisariam esquecer do Egito. Esquecer do Egito não digo no sentido de esquecer o que Deus fez por eles. Quando eu digo esquecer o Egito, é esquecer tudo aquilo que ainda estava enraizado no coração deles. Como nós vimos e estudamos isso, que em muitos momentos eles falavam, olha, no Egito a gente tinha carne, no Egito a gente tinha segurança, no Egito a gente tinha proteção, no Egito tantas outras coisas. Então eles estavam olhando para o passado com uma saudade que já não deveria existir no coração deles. Então a partir do momento que o tabernáculo fica pronto, que Moisés dá ali ao povo o ok de acabou, tudo que nós recebemos do Senhor para fazer, tudo que foi orientado pelo Senhor para fazer estava ok, estava em dias, o povo vai precisar perceber que eles já não caminhavam sem leis, que eles já não caminhavam sem um sacerdócio, que para aquele período era extremamente importante e fundamental para que eles caminhassem em um processo de adoração, em um processo cultico, um processo de culto para com Deus. E algo que chama muito a minha atenção particularmente é que eles precisariam entender que eles já não estavam em um processo de idolatria para Faraó, para qualquer outro rei. Eles estavam vivenciando um governo em que o Senhor, o próprio Senhor, seria o rei deles. Isso é algo muito maravilhoso e algo muito profundo, porque nós vamos ver que ao longo do tempo, o povo vai perdendo essa identidade de que eles tinham como rei o Senhor. E vai chegar lá no período de Samuel, em que eles vão pedir para si um rei, e o argumento que eles vão utilizar é um argumento muito pertinente para os nossos dias, que é o argumento da comparação. Não sei se você já fez a leitura desse texto observando isso. Mas eles vão se comparar, dizendo, olha, os outros povos possuem reis, nós não. Então o tabernáculo e a aliança que o tabernáculo representava vai dizer a Israel que ele era um povo diferente. Essa aliança vai dizer àquelas pessoas que elas eram diferentes. Mas nós, seres humanos, falhos e pequenos, temos uma tendência muito feia a querermos nos comparar, a querermos ser como os outros. E isso acaba muitas vezes tirando de nós o foco de que nós somos sim diferentes, de que nós somos comprados pelo Senhor, de que nós pertencemos ao único Deus vivo, ao Deus que é real. A gente não pode perder isso de vista. Então, com a consagração daquele tabernáculo, com a consagração daquele ambiente, você vai ter essa aliança estabelecida. E dentro dessa realidade, nós podemos perceber alguns pontos. O primeiro era o cuidado que deveria existir com o tabernáculo. É uma das coisas que eu admiro, né, e acho assim fantástica, tratando a realidade de Antigo Testamento, é como tudo era extremamente organizado e cada um sabia a sua responsabilidade. Não era necessário que o líder ou aquela pessoa que estivesse ali direcionando ficasse o tempo todo gritando, fulano, você precisa atentar para isso aqui, ciclano, você precisa cuidar e fazer a sua parte. É muito perceptível que aquelas pessoas, elas sabiam quem elas eram, elas reconheciam a identidade delas, de servas do Senhor, do Deus Altíssimo, e elas entendiam que elas precisavam desempenhar uma função específica. Trazendo para a realidade hoje da igreja, a gente percebe que as pessoas elas precisam ser mimadas muitas vezes para desempenharem um trabalho, elas precisam de uma adulação para desempenhar um trabalho, elas precisam quase de pelo amor de Deus, como popularmente a gente vê as pessoas falando,
elas precisam de pelo amor de Deus, para fazer um trabalho na casa do Senhor. Isso não está certo. Deus, ele é tão maravilhoso e ele é tão grande que ele não precisa, ele não necessita que eu ou você, nós façamos qualquer coisa para ele. Ele tem prazer que a gente se relacione com ele e que a partir desse relacionamento, de fato, a gente tenha prazer em servir. É diferente. Ninguém deve ser bajulado a trabalhar na obra do Senhor. Você deve ser incentivado a trabalhar na obra do Senhor. E a gente percebe, me chama muita atenção, a postura dos levitas nesse processo, a postura da tribo de Levi. A tribo de Levi é aquela tribo que não teria uma herança territorial, porque a herança direta deles seria servir ao Senhor. Então eles iriam usufruir, né, eles iriam ali aproveitar das ofertas, das doações, dos mantimentos que eram colocados a serviço do Senhor, à disposição do Senhor. E é muito interessante que a gente entenda que os levitas, diferente do que algumas pessoas pensam, né? Hoje a gente vê assim as pessoas que cantam sendo chamadas de levitas, as pessoas que atuam de alguma forma em uma área musical. E a gente pensa que simplesmente os levitas eram aquelas pessoas que cantavam e que faziam a condução do culto. Também. Mas é importante que a gente veja que uma característica primordial dos levitas era a característica do serviço e muitas vezes do serviço braçal, do serviço pesado. Os levitas, eles eram responsáveis por desmontar e transportar a estrutura do tabernáculo e, consequentemente, eles precisariam armar essa estrutura. É importante nós lembrarmos que Israel passou por um longo tempo peregrinando no deserto. Quando nós lemos a Bíblia, se você sentar e falar assim, olha, eu vou ler aqui Êxodo, vou ler Levítico, vou ler Deuteronômio, vou ler Números, vou fazer a leitura bíblica aqui completa, vou ler desde a saída do Egito, vou fazer a leitura. Você vai perceber que a forma que você vai se colocar no tempo, e eu vou tentar dizer isso aqui de uma forma muito lúdica, a forma que você vai se colocar na história vai ser uma forma com uma passagem de tempo muito rápida. Então você vai imaginar o povo saindo do Egito, você vai imaginar o povo no Mar Vermelho, você vai imaginar o povo reclamando, querendo carne, você vai imaginar o povo reclamando com sede, você vai imaginar o povo chegando ali às portas da Terra Prometida, você vai imaginar a morte de Moisés. E você vai imaginar isso de uma forma sequencial, de uma forma rápida. Só que a gente não pode esquecer que a palavra vai dizer que aquele povo vai peregrinar por 40 anos no deserto. Ou seja, existe uma representatividade com esse número 40 para mostrar que um longo período foi traçado ali, que um longo período foi experimentado por aquelas pessoas. Então eu não posso ter uma ingenuidade ao olhar o que os levitas faziam e dizer, eles armaram e desarmaram algumas vezes, foi algo muito tranquilo. Não. Eles tinham um trabalho muito pesado e um trabalho que era de dedicação ao Senhor. E a gente hoje usa esse termo, às vezes até sem saber. A gente diz, oi levita, oi fulano. E a gente não entende a dimensão do que era servir na casa do Senhor, a dimensão do que era servir na obra do Senhor, a dimensão do que era servir o tabernáculo do Senhor, o acampamento de Israel. A gente tem uma visão muito limitada e uma visão muito próxima aos nossos dias, em que a gente muitas vezes faz se der tempo. Se der tempo eu faço isso. Se der tempo eu vou à igreja. Se der tempo eu participo da EBD. Se der tempo eu vou assistir o culto online de quarta-feira, que a gente tem uma presença pequena. A nossa presença dia de quarta-feira no online é muito pequena. Então eu tenho a opção de assistir online na minha casa, e ainda assim eu não assisto. Então a gente está vivenciando um tempo que a gente está querendo fazer as coisas para Deus se sobrar. E eu queria te dizer, com todo carinho, né, e todo o amor cristão que eu tenho por você, que não faça nada para Deus com sobra, não. Se ele de fato não tiver o melhor do seu tempo, o melhor das suas forças, o melhor da sua energia, é melhor que você não faça. E os levitas, eles simbolizam essa representatividade de que Deus está acima de
toda a ordem social, de todas as minhas demandas, de toda a minha correria. Às vezes a gente corre tanto, né? Sendo que a gente deveria correr com uma prioridade para a vida eterna, que é o que de fato não acaba, não perece. E a gente corre por tantas outras coisas que o tempo leva, que a traça destrói. Mas enfim, fica aí a reflexão para mim e para você sobre esse processo. A gente precisa entender também que o tabernáculo, ao ser armado, ele tinha e ele contemplava a presença do Senhor, a presença de Javé. E essa presença ela era simbolizada através de uma nuvem. Então percebam como as pessoas levavam a sério o direcionamento do Senhor, levavam a sério a presença do Senhor. Quando aquela nuvem estava parada, era sinal que o povo deveria acampar. Quando aquela nuvem começava a se mover, o tabernáculo seria desarmado, as pessoas iriam desarmar as suas tendas, o acampamento seria desarmado e o povo iria se colocar em caminhada. O povo iria se movimentar. E quando a nuvem parasse novamente, tudo seria ali montado. O tabernáculo seria montado, as tendas seriam montadas. Ou seja, a gente está falando sobre um povo que aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Estamos falando sobre um povo que aprendeu a reconhecer a importância da obediência à voz do seu Deus. Será que isso foi da noite para o dia? Rafael, será que isso foi muito simples de acontecer? Não. Não foi da noite para o dia, não foi algo simples de acontecer, foi um processo de relacionamento com Deus, um processo de decepções também por parte do Senhor, que viu o povo o tempo todo se desviando dos caminhos, buscando outras prioridades. Mas quando eles chegaram nesse estágio de relacionamento, de conhecimento, eles tinham a ideia da postura que eles precisariam adotar. Eles tinham entendido, mesmo que ainda de uma forma muito fragmentada, de uma forma muito rudimentar, eles tinham entendido que eles precisavam ouvir o Senhor. Para esse processo de escuta do Senhor, esse processo de condução, esse processo de sacrifício, nós temos a figura dos sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que iriam intermediar, seriam os mediadores entre o povo de Israel e Deus. Hoje a gente entende, através da palavra do Senhor, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Mas nós estamos falando de um tempo em que os sacrifícios eles eram utilizados para a remissão de pecados, em que a palavra do sacerdote tinha um peso muito grande. Nós estamos falando de um tempo em que as pessoas elas ouviam e conheciam acerca do Senhor pela força sacerdotal, pelo conhecimento sacerdotal, pelo ensino sacerdotal. Então a gente entende que esses sacerdotes eles eram pessoas separadas, pessoas diferenciadas, pessoas escolhidas para uma postura diferente. E isso já começa dentro da realidade das suas vestimentas. As vestes sacerdotais deveriam conferir a eles glória e magnificência, ou seja, deveria ser uma veste que iria destacar aquelas pessoas dentro do acampamento, dentro do arraial. Essas vestes iriam representar a postura que eles deveriam ter diante de Deus. Iria mostrar que aqueles homens estavam separados para o serviço de Deus, para o serviço de Javé. Então a roupa, dentro desse contexto, ela vai contar muito, ela vai ter uma influência muito forte. E eu vou ler aqui para vocês um trecho que vai falar um pouco sobre essa estrutura de roupa, né? A forma que os sacerdotes eles precisavam se vestir, a forma que eles precisavam se conduzir ali através dos aparatos vestuários. Vamos ler, o texto diz assim: o sacerdote comum deveria usar sobre a pele um calção de linho branco, da cintura até os joelhos. Por cima desse calção vestiria uma túnica branca com mangas compridas e que chegava até os pés, atada na cintura por um cinturão colorido que dava várias voltas.
Na cabeça usava um turbante branco. As vestes do sumo sacerdote tinham outros complementos. Sobre a túnica, o sumo sacerdote vestia um manto azul, arroxeado, sem mangas, que descia até pouco abaixo dos joelhos. Na aba desse manto ficavam as pequenas romãs e os signos de ouro que tilintavam, denunciando os movimentos do sumo sacerdote, que permanecia sozinho no Santo dos Santos, junto da arca e do propiciatório. Sobre esse manto azul, o sumo sacerdote vestia um colete sacerdotal todo bordado em várias cores, cada cor com um diferente significado e entretecido com fios de ouro. Sobre o colete sacerdotal, o sumo sacerdote levava o peitoral, que era uma bolsa ornamentada com 12 pedras preciosas, cada uma com o nome de uma das tribos. No turbante do sumo sacerdote, sobre a testa, havia uma lâmina de ouro com a inscrição Santidade a Javé. Percebam que Deus ele é tão cuidadoso, Deus ele é tão organizado, que você tem detalhes muito importantes desse processo. Você vai ter pedras, 12 pedras que vão representar as tribos. Você vai ter a percepção no turbante sacerdotal da sua identidade, de que ele deveria ser alguém em processo de santificação, a serviço de Jeová, ou a serviço de Javé, a serviço de Yahvé, a serviço de Deus. Então é importante que a gente entenda que aquelas pessoas separadas, elas não estavam ali para brincar, elas não estavam ali minimizando a importância do seu papel. Eles tinham total consciência do que eles deveriam fazer. E a gente precisa entender que a coisa era tão séria que até quando eles estavam para oferecer sacrifício em forma de incenso, né, o aroma suave ao Senhor, precisaria seguir ritos específicos. Eles precisariam seguir uma estrutura específica. E se isso não fosse feito, iria acontecer o que aconteceu em Levítico, no capítulo 10, quando Nadab e Abiú ofereceram ao Senhor fogo estranho. Eles ofereceram ao Senhor um fogo que não deveriam oferecer. Eles ofereceram ao Senhor algo que não estava dentro da procedência ritualística daquele momento. E a palavra vai dizer que eles foram consumidos. E aí você pode me perguntar, mas Rafael, eles eram filhos de Arão, eles tinham conhecimento, eles sabiam o que era para fazer, eles estavam instruídos no processo, provavelmente eles estavam ali com os aparatos vestuários que nós falamos agora, esses aparatos que mostram a relevância e o papel sacerdotal. Por que aconteceu isso? Por que será que eles foram consumidos, como Levítico vai dizer? Eles foram consumidos porque não adianta você saber as regras, não adianta você ter belas roupas, não adianta você ter uma roupa que vai te destacar, uma roupa que vai fazer com que as pessoas te observem e te vejam como alguém diferente, se o seu coração não estiver buscando a Deus. Se o seu coração não estiver buscando ao Senhor, se o seu coração não tiver o Senhor como prioridade, as suas roupas, as pedras que você pode usar, né, os adereços, trazendo para a nossa realidade, o relógio, o terno, o blazer. Se o seu coração não estiver buscando a Deus, nada disso vai importar, vai ser apenas uma distração. Então, ao longo da história do povo, muitos sacerdotes acabavam servindo ao Senhor de forma arbitrária, de uma forma inconsequente, sem essa busca pelo Senhor, sem a necessidade de conhecer mais o Senhor. Simplesmente eles se acostumaram com aquela função. A ideia de você ser um sacerdote não é você se acostumar com a função. É você perceber o tempo todo que você precisa se achegar mais ao Senhor. A palavra vai dizer que hoje nós somos sacerdócio. Nós que cremos em Cristo temos a obrigação de anunciar esse evangelho, de ajudar pessoas, de levar a palavra viva.
que tem acontecido no nosso tempo é que muitos estão se acostumando com essa ideia de sacerdócio, com essa ideia de ser chamado por Deus para fazer a diferença, e acabam estagnando, acabam ficando presos aos padrões. Mas o coração já está profundamente longe, o coração já está distante do Senhor, o coração já não quer conta com Deus. Não é bom que seja assim. Que você possa se vestir do jeito que você gosta, se você quiser usar terno, blazer, vestido longo, que você possa se vestir dessa forma que você se sente bem, mas que você entenda que prioritariamente o seu coração é o que vai destacar você diante do Senhor, o seu relacionamento com Deus. Por fim, nós precisamos entender que hoje nós conseguimos experimentar algo melhor do que o povo experimentou. E você pode me perguntar e me questionar e falar assim, Rafael, mas o povo antes experimentou maná, água saindo da rocha, água brotando da rocha. O povo experimentou uma passagem pelo Mar Vermelho, uma jornada passando pelo mar. E hoje nós não estamos vivenciando isso. Então como é que hoje a gente pode possuir algo melhor, algo mais excelente? É importante que a gente entenda alguns pontos. E o primeiro desses pontos é que os milagres, o maná, a água saindo da rocha, a travessia no Mar Vermelho, esses milagres foram necessários para aquele momento. Foram milagres que testificaram ao povo quem era o seu Deus. Foram milagres que acabaram apresentando ao povo o Deus maravilhoso que eles tinham. Você já conhece esse Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. A gente precisa entender que, tratando sobre milagres, a própria sobrevivência de Israel até os nossos dias é um milagre, é uma manifestação do milagre de Deus, é uma manifestação da aliança do Senhor. Ou seja, a gente tem contemplado e conseguido contemplar a mão do Senhor ainda sobre esse povo e a mão do Senhor também sobre a igreja dele. Porque nós não podemos esquecer que ao longo da antiguidade a igreja sofreu muita perseguição. A igreja passou por maus lençóis. A gente não pode esquecer que a igreja foi perseguida, que irmãos nossos foram lançados às feras. E às vezes a gente minimiza essa realidade, né, querendo hoje uma vida fácil, uma vida em que tudo ocorra do jeito que eu quero, na hora que eu quero, do momento que eu penso ser o melhor, enfim. A gente precisa reconhecer os milagres existenciais que a gente experimenta, tanto como a nação de Israel, e a gente consegue contemplar, como no aspecto do ser igreja. E por fim, todos os milagres, o maná, a água brotando da rocha, a travessia no Mar Vermelho, todos os milagres apontam para Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Jesus é a água da vida. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus é aquele que a gente precisa caminhar para crescer, trilhar os ensinamentos dele para que a gente possa, crendo nele, para que a gente possa experimentar a vida eterna. Então não é necessário que a gente viva comparando, no passado era assim, hoje não é. Não viva comparando, viva grato pelos irmãos do passado e viva grato porque você está tendo a oportunidade hoje de conhecer mais o Senhor, de conhecer mais a Jesus, de festejar o Senhor, de perceber a bondade dele, a maravilhosa graça dele sobre a sua vida. De entender que o povo de Israel teve um momento no tabernáculo, teve um momento de templo, e hoje nós temos um momento em que nós somos o templo. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Perceba as etapas desse processo entre Deus e a humanidade. Evite ficar simplesmente comparando. Busque aprofundamento, busque gratidão, busque uma jornada mais ampla com o Senhor. Nesse trimestre nós aprendemos muito. Eu particularmente aprendi muito. Nós aprendemos sobre um povo escravizado, um povo sofrido,
E aprendemos que esse povo foi escolhido por um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus real, o Deus onipresente, onipotente, onisciente. E esse Deus livrou o povo de Israel da servidão do Egito. Esse Deus mostrou que o coração do homem é um coração vaidoso e um coração que se engrandece, mas diante do Senhor nenhum homem se engrandece, porque Deus está acima de qualquer homem, de qualquer nação. Nós estudamos sobre um povo com coração endurecido e que em muitos momentos derrapou, em muitos momentos deslizou, em muitos momentos esqueceu o seu Deus. Mas vimos também um Deus bondoso, perdoador, longânimo, misericordioso, gracioso, que escolheu um homem para liderar aquelas pessoas tão difíceis que foi Moisés, que era um ser humano falho como todos nós, e que através da vida de Moisés, o povo de Israel foi muito abençoado, foi edificado e entendeu a necessidade do processo de transformação. Êxodo, essa ideia de caminhada, de seguir, de saída, é o convite que nós fazemos para todo aquele que é cristão. Que você não se contente e fique em uma zona de conforto, mas que você possa sair dessa zona de conforto. Que você possa sair desse local de desânimo, esse local que tem tentado te manter cativo, que você possa sair. E assim como o povo de Israel, você caminhe conhecendo mais e mais acerca do seu Deus. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, falando poderosamente aos nossos corações. Vamos orar, vamos fazer uma oração nesse momento, gratos a Deus por todo o cuidado, por todo o amor e por toda a graça. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado por essa EBD, Deus. Obrigado por esses irmãos e irmãs que estão conectados. Te agradeço também, Deus, pela nossa EBD online, que tem sido bênção, Senhor. Te agradeço por nossa EBD presencial, que tem alcançado vidas. Deus, coloca no nosso coração o desejo de servir melhor, de servir mais a Ti. Tira, Senhor, do nosso coração todo o desânimo, toda a frieza espiritual. Que possamos, Deus, experimentar um êxodo, saindo dessa zona de comodidade, dessa zona de conforto, e passando a perceber dia a dia as novidades que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Abençoa, Deus, o nosso culto que vai iniciar daqui a pouco, fala poderosamente aos nossos corações, na autoridade e no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça os nossos corações, que Deus nos dê paz, alegria no Espírito Santo. Deus é a nossa alegria, a nossa rocha, nele nós podemos confiar. Até a próxima e espero que você possa ter aproveitado essa aula e ter crescido durante todo o trimestre. Que Deus te abençoe. Tchau.